E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero fazer uma reflexão sobre um texto, que está em Mateus 18, versículo 20. É um texto recorrente, aqui nos comentários pelos protestantes. É um texto recorrente, Sempre alguém diz, olha, mas está escrito, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Uma fala de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 18, versículo 20. Vamos fazer aqui uma pequena reflexão sobre esse texto. Que de maneira nenhuma quer dizer algo que aprove o protestantismo. De maneira nenhuma. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, Veja, Jesus está falando aqui para o colégio apostólico, Está falando ali para os apóstolos. Veja, no versículo 19. Diz assim, digo-vos ainda isto, se 2 de vós se reunirem sobre a terra para pedir, seja o que for, o conseguirão de meu Pai que está nos céus. Versículo 20 agora, Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então veja. E aí os protestantes, pelo menos alguns protestantes, têm usado esse texto para validar a questão do protestantismo. E veja que não é. Não passa nem de longe, não passa de jeito nenhum pela cabeça de uma pessoa que isso valida o protestantismo. Porque, veja, o contexto da leitura, tanto desse texto de Mateus, quanto das demais escrituras, vai mostrando uma realidade bem diferente do protestantismo. É bom pegar um texto e analisar esse texto com essa visão ampla de toda a Sagrada Escritura. Você não vê no Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, você não vê nenhuma comunidade nascendo ali, crescendo, sem a presença dos santos apóstolos. A gente vê vários textos, já mostrei aqui no canal, vários textos, vários versículos, onde mostra com muita clareza a jurisdição apostólica. Então não havia comunidades independentes como o protestantismo. Então é bom você saber disso. Então quando o texto diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, é evidente que está se referindo a pessoas de uma única comunidade, da própria igreja. 2 ou 3 pessoas em casa, 2 ou 3 pessoas no trabalho, 2 ou 3 pessoas em viagem, no caminho, reunidos ali em nome de Cristo, ele está no meio dele. Ele não está se referindo a uma outra igreja, ele não está se referindo a uma outra denominação independente da dele. Dizendo, olha, a gente não vê nenhuma carta dizendo a tal igreja ela é independente de Pedro, independente de Paulo, independente dos apóstolos. Cada um tinha a sua igreja independente, como a gente vê o caso do protestantismo. Então usar esse texto não cabe mais de maneira nenhuma para esse fim, para esse texto, para esse pretexto, dizer, não, olha, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Ou seja, o texto já está dizendo, reunidos em meu nome. Ou seja, uma unidade, Então é 2 ou 3 pessoas ali da própria comunidade, da própria igreja. Repito, não há nenhum registro na Escritura de igrejas independentes dos santos apóstolos. Todas as igrejas tinham a jurisdição apostólica. Eram os apóstolos quem presidia, eram os apóstolos quem instituía presbíteros em cada cidade, em cada comunidade que estava nascendo. A gente vê isso com muita clareza. Eu não sei qual a dificuldade que os irmãos protestantes têm de enxergar uma coisa tão clara, que não havia igrejas independentes. Esse texto não é de forma nenhuma para você usar dessa forma.
né, para você fundar a sua própria igreja. Porque quando você funda a sua própria igreja, independente, né, dos santos apóstolos, como a gente vê no texto, que não tinha, você não está unido a Cristo. Como você está unido a Cristo, se você funda uma igreja em sua garagem, em sua esquina, se você aluga um ponto e funda uma própria igreja, independente da igreja de Cristo, é pura, né, hipocrisia. Né? Não há como dizer que isso é unidade, não há como dizer que isso está unido em nome de Cristo. Não está unido em nome de Cristo, porque isso está concorrendo com a igreja de Cristo. Beleza, meus irmãos? Então, esse comentário que eu quis fazer nesse vídeo, respondendo, né, esse comentário protestante. Né? Sempre que surgir esse comentário protestante, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu não vou ficar aqui repetindo, né? Vou indicar esse vídeo. Olha, veja esse vídeo. Analise comigo. O texto está dizendo, porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. É evidente que não está falando de uma igreja independente. Né? Está falando da própria igreja, de membros da própria igreja, né? Que tem a mesma jurisdição. Você não vê um texto de uma igreja dizendo que não recebia, né, as cartas de Paulo. Né? Paulo escrevia para a igreja primitiva, né, que são várias igrejas locais, aí eles querem dizer que são igrejas divididas. Não, era várias igrejas, vários locais, é evidente, como as igrejas de Apocalipse, mas era um apóstolo que escrevia, e a igreja como todo, na igreja católica, que é uma igreja só, recebia aqueles escritos dos apóstolos. Né? Você vê que eles tinham a jurisdição apostólica. Nenhuma igreja negava, né, a assistência de Paulo, a assistência de Pedro, de João, de Tiago, né, dos santos apóstolos. Nenhuma igreja dizia, não, aqui a gente não quer. Quando houve uma discussão, até me lembrei agora, né, quando houve uma discussão nesse sentido, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, foi censurado pelo apóstolo Paulo. Né? Veja, então Paulo não proibia, né, não dizia para as suas igrejas que ele fundava que era independente de São Pedro, né? Que não aceitava São Pedro. Não, ao que ele disse, uns dizem de Pedro, outra de Apolo, outra de Cristo, outra de Paulo. Ele disse, acaso Cristo está dividido? Veja só, Paulo nos ensina claramente isso aí. Veja a importância de você analisar esse texto no todo o contexto escrito. Né? Paulo desmonta essa mentalidade protestante, porque ele disse assim, Paulo, não, acaso Cristo está dividido? Será se onde 2 ou 3 estiver reunidos em nome de Cristo, ali é uma igreja independente? É evidente que não. É a mesma igreja. Não é igreja independente como no protestantismo. A gente vê em uma rua quase 10 igrejas. Eu tenho mostrado aqui alguns vídeos. Um quarteirão assim, ó, você encontra 7, 8 igrejas, independente uma da outra. Às vezes o cara sai daquela igreja, daquela garagem, nem olha para a outra, não fala, porque acha que o salvo teria que estar junto naquele pequeno grupo dele. Entende, meus irmãos? Então, não cabe, mas de forma nenhuma, eu digo isso, né, para edificar, não para destruir, não para causar divisão, mas eu digo, não cabe de forma nenhuma usar esse texto como pretexto, né, para fundamentar, né, o protestantismo. Mas de forma nenhuma, como eu disse, né, Paulo censurou essa ideia dessa divisão. Né? Paulo censurou. Então, a igreja primitiva, repito, tinha a jurisdição dos santos apóstolos. E ponto final. Esse texto não cabe como, né, base nenhuma, que aliás não existe base nenhuma, né, para os protestantes. Beleza? Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.